Peraí, deixa eu ver o que que deu. Estão conseguindo me ouvir? Oi? Sim, Sim, sim. Ah, tá. É porque apareceu uma mensagem aqui como se estivesse travado. Então, se vocês estão me ouvindo, vamos para a nossa Bíblia. O capítulo que a gente vai estudar é Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11. Eu escolhi um tema voltado à psicologia, que é a minha área, e aí a gente vai aprofundar na Bíblia e vamos destrinchando ao longo do capítulo esse tema. Então, está no capítulo 6 de Juízes, a partir do versículo 11. Todo mundo achou aí? Estão acompanhando? Então vamos lá. Versículo 11 diz o seguinte: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Zitra, e Gideão seu filho. Estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Finalizamos a primeira parte do nosso texto, mas vamos dar algumas pausas aqui ao longo desse capítulo. Quando nós olhamos para alguns desses versículos onde Deus faz um chamado específico para Gideão, nós precisamos entender a condição humana diante disso. E Gideão, ele tinha algumas crenças que limitava essa capacidade que Deus enxergava nele. Não era falta de capacidade, mas era sobre aquilo que Gideão enxergava. E aqui, quando Deus faz esse chamado para ele, ele começa a olhar para o aspecto humano, por ser de uma tribo pequena, por ser o menor ali, ele começou a se limitar nisso. Eu gostaria de focar um pouco nessa questão, mas antes eu vou só enfatizar o contexto aqui onde ele estava inserido. Aqui diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. E o lagar não é o mais apropriado, não é o ambiente para se malhar o trigo. Normalmente, o lagar era usado para prensar azeitonas e uvas. Então, era feito o suco da uva e também era feito o azeite no lagar. E quando Gideão ele vai até o lagar, é exatamente para fugir dos midianitas por conta do medo. Ele estava numa situação onde ele estava refém do medo, ele não estava conseguindo se libertar desse medo, não estava conseguindo lidar com aquilo, e aí ele começa a ir no local errado para fazer a coisa errada, exatamente por estar fugindo dos midianitas. E o medo, ele altera a percepção da realidade. As pessoas que elas estão numa situação de muito medo, elas têm a percepção muito mais alterada. O medo, ele cria um método de enfrentamento, que é a fuga. As pessoas, elas fogem ao invés de enfrentar o problema quando elas estão com medo. Eu lido com isso o tempo todo no consultório e eu vejo quantas pessoas elas procuram caminhos até mais difíceis do que aqueles que elas enfrentariam exatamente por estarem com medo.
pessoas que evitam falar, pessoas que evitam ter alguns comportamentos, pessoas que evitam fazer determinadas práticas exatamente porque o medo está presente. E além disso, o medo ele desenvolve crenças limitantes. E é esse ponto que nós vamos aprofundar um pouco mais. As crenças limitantes. Gideão, ele tinha duas crenças específicas, e a Bíblia diz isso aqui. Nós vamos identificar aqui no texto bíblico. Mas antes, o que é uma crença? O que é ou como funciona a crença? A crença, ela é um ideal, é algo que é generalizado, que a pessoa acredita, mesmo que não seja real. Ela acredita ser verdadeiro sobre si, sobre o mundo ou sobre os outros. Então, quando existe uma crença, isso pode modificar os pensamentos, alterar os comportamentos e as emoções. E aí a pessoa ela pode acabar tendo um rumo totalmente diferente daquilo que ela faria sem aquela crença presente. Então, Gideão, ele tem uma crença que é apresentada aqui no versículo 15, que diz assim, versículo 15, e ele disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E aqui nós começamos a enxergar a crença de inferioridade. Quantas pessoas têm sido limitadas por essa crença? A crença de inferioridade, ela faz a pessoa acreditar que ela é tão pequena que ela não tem capacidade para exercer algumas coisas, que ela é tão inferior a ponto de não ter condições de fazer algumas atividades, de desempenhar alguns papéis na igreja, de exercer algum cargo. Então, a crença de inferioridade limita a pessoa porque ela altera os pensamentos, altera as emoções, faz ela sentir-se menor e automaticamente o comportamento é uma resposta disso. E Gideão estava se sentindo assim quando o Senhor apareceu para ele, quando o Senhor fez essa proposta para ele libertar o povo dele, libertar o povo de Deus. Então, essa crença ela é limitante. Mas nós temos outra crença também aqui, que é a crença de incapacidade. Gideão, ele se sentia incapaz de assumir essa missão. Percebe que essa mesma crença que Gideão apresentava é uma crença que a maioria das pessoas tem. Eu posso ver isso aqui dentro da igreja hoje. Pessoas que deixam de assumir um cargo porque não se sente autossuficientes para essa função. Pessoas que deixam de assumir uma responsabilidade de ir na frente cantar, de ir na frente pregar, de fazer qualquer função porque não se sentem capazes. Mas aí eu trago um questionamento. A capacidade, na verdade, a incapacidade, ela é algo real ou é algo da cabeça? E aí, quando a gente vê, por exemplo, pessoas que insistem em fazer algo e querem tanto aquilo, que mesmo sem o dom, mesmo sem aparentemente a capacidade, ela desenvolve, ela vai embora. E a gente já viu diversos exemplos inspiradores aí, às vezes apresentado no jornal ou no filme, algo do tipo. Pessoas que querem e insistem e conseguem, mas tem outras que, por ter uma crença de incapacidade, elas se sentem tão limitadas que elas não vão à frente, mesmo com dons, com potencial incrível, elas desistem no meio do caminho ou nem tentam fazer. E aí a gente percebe o quanto isso limita a vida das pessoas que acreditam. Mas vamos avançando. Então, se a pessoa ela acredita, ela tem alterações dos pensamentos, nos comportamentos e nas emoções. Aaron Beck, um dos autores aí importantes da terapia cognitiva, ele afirma que para uma pessoa ter a depressão, ela precisa apresentar a tríade cognitiva. O que é isso?
Visão negativa de si mesma, visão negativa do mundo e visão negativa das pessoas. Então, toda pessoa em depressão, ela tem a tríade cognitiva ativa. E aí, na crença, a pessoa, ela vai acreditar e possivelmente isso vai interferir aí na percepção de si mesma. Ela vai acreditar sobre si, sobre os outros e sobre o mundo. E ao acreditar, ela vai ter uma série de pensamentos. Por exemplo, eu não mereço, eu não sou capaz, não posso falhar, o que os outros vão pensar de mim, ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo, os outros são melhores do que eu sou um fracasso, eu mereço sofrer. Todos esses pensamentos, eles estão ligados a essas duas crenças. Quando esses pensamentos passam pela cabeça e a pessoa acredita, aí o resultado é catastrófico, é o pior cenário. E é por isso que a gente precisa entender isso aqui de uma forma bíblica. Deus, ele não quer que os seus filhos fiquem se rebaixando, se olhando como inferiores, incapazes, mas ele quer que nós assumimos uma posição de filhos, de pessoas que têm uma responsabilidade na causa dele e precisam cumprir essa responsabilidade porque são filhos e têm esses dons e habilidades necessárias para o cumprimento da causa dele. Então, na condição de filhos, e desenvolvendo esses dons e talentos, nós quebramos essas crenças de inferioridade e incapacidade. Aí a gente entra num ponto. Se Gideão tinha essas duas crenças, e Deus acreditava tanto em Gideão a ponto de chamar ele de homem valente, Deus acreditava muito em Gideão, mesmo quando ele não acreditou em si mesmo. Então, se Gideão, um homem da Bíblia, alguém escolhido por Deus, tinha essas duas crenças, as mesmas não podem funcionar em nós? Sim, podem. E como que elas são desenvolvidas? O nosso histórico contribui muito para isso. Primeiro, experiências negativas na infância, as perdas de pessoas próximas, mudanças radicais, maus tratos, convivências com pessoas tóxicas. Então, tem muitos pontos que podem desenvolver essas crenças aí. Outro ponto que é muito comum é as críticas excessivas. A pessoa que lida com críticas na infância, possivelmente ela vai ter uma crença distorcida sobre si mesmo. Ela vai acreditar nisso. Uma fala que é muito comum na infância, que desenvolve esse tipo de crenças, é: você é preguiçoso, não faz nada que presta, nunca acerta aquilo que faz, você é igual ao seu pai. Então, são falas repetitivas nesse sentido que vai desenvolvendo essas crenças e vai limitando a pessoa a ponto dela não saber enxergar-se de outra forma. Ellen White tem um texto que eu acho muito interessante, que é no Lar Adventista, que diz assim: por meio de palavras duras, impacientes e severas, os pais podem fazer mais para moldar o caráter de seus filhos para o mal do que todos os esforços de Satanás. Satanás está constantemente pronto a aproveitar qualquer oportunidade dada pelos pais negligentes. Se forem ditas palavras ásperas, Satanás as registra e elas são impressas na mente dos seus filhos como ervas daninhas no jardim. Muito forte esse texto. E eu fico pensando quantas crianças hoje lidam com as crenças exatamente por algumas palavras dos pais que poderiam ser evitadas. Mas nós temos outro texto também, está em manuscrito, volume 18. Diz assim: pais e mães, lembrai-vos de que tendes que educar e disciplinar vossos filhos a cada passo, para que não sejam desencorajados. Não digais uma palavra que desencoraje. Não sejam severos. Ensinai-os a confiar em vossos filhos como filhos de confiar em vós como filhos de confiança.
Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós precisamos digerir o seguinte: Deus, ele não é um Deus punitivo que está o tempo todo nos castigando ou nos criticando ou nos punindo diante de algo. Não é esse o Deus que é o Deus que confiamos, não é esse o Deus. Então, nós não podemos assumir esse papel de criticar, desmoralizar, colocar os filhos para baixo, não faz sentido. E aí entra o outro texto para a gente concluir essa questão da educação. Se os pais continuamente criticam seus filhos e encontram falta neles, esses filhos se afastarão deles e seguirão o caminho do mal, um espírito amargurado, formando dentro deles e formado dentro deles, e é a semente para o descontentamento e rebelião. Só para a gente então fechar, as crenças são desenvolvidas na infância e na adolescência, e elas são desenvolvidas por críticas a alguns comportamentos punitivos, uma cobrança excessiva que desenvolve a autocobrança, e aí essas crianças elas vão carregando isso a partir das experiências, enraizando essas crenças. E aí os resultados vão acontecendo ao longo da vida. E como que nós quebramos essas crenças? Como é importante quebrar essas crenças para elas não determinar o que nós fazemos ou como pensamos. Primeiro, nós precisamos identificar. Aqui na Bíblia, nós identificamos essas duas crenças de Gideão, a crença de incapacidade e a crença de inferioridade. Então, nós precisamos saber o que está passando na cabeça, enxergar os pensamentos que estão ligados a essas crenças. Aquela lista de pensamentos que nós vimos, é muito importante enxergar se algum deles está passando pela cabeça para conseguir quebrar. Segundo, nós alteramos os pensamentos negativos. Então, quando você altera um pensamento negativo, isso enfraquece aquilo que você acredita. E aí você começa a acreditar em algo mais positivo. Terceiro, formando crenças positivas. Então, se eu acredito que eu sou uma péssima pessoa e que as pessoas não gostam de mim, eu vou ter que mudar isso, porque não é o saudável e não é racional pensar dessa forma. Então, eu preciso substituir. Como que eu substituo isso? Buscando evidências. Eu tenho pessoas próximas de mim, eu tenho pessoas que me amam, eu tenho uma família que me acolhe. Então, esse pensamento não é real. Agora eu preciso colocar algo mais saudável no lugar. E aí eu vou pensar, as pessoas se importam comigo, porque elas ligam para mim, elas estão comigo quando eu preciso, elas me apoiam. Então eu substituo. E quando eu substituo isso, aí a crença ela vai perdendo sentido. E por último, a exposição a experiências. Eu preciso me permitir vivenciar experiências depois que eu tenho uma nova crença. Se agora eu acredito que as pessoas se importam comigo, eu preciso interagir com as pessoas, eu preciso ir na igreja, eu preciso ir nos pequenos grupos, estar junto com as pessoas para me provar se realmente as pessoas elas me amam e se importam comigo. Vivenciar isso para fortalecer a nova crença criada. Em Gênesis 1, 26 e 27, vai dizer o seguinte: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Diante desse texto, eu faço uma pergunta: como que você pode acreditar que você é um lixo, que você não tem valor, que você não é importante, que você é menor do que os outros, que é incapaz? Como você pode acreditar nisso, sendo que a Bíblia diz que você é criatura do Senhor e Deus criou você à imagem dele? A profundidade disso é muito sério olhar para esse texto aqui. Deus criou você à imagem dele. O que isso significa para você? Será que Deus cria alguém defeituoso? Será que Deus cria alguém incapaz, alguém burro, alguém
que não tem habilidades, alguém que não tem dons? Será que Deus cria pessoas nesse formato? Não faz muito sentido. E aí nós vamos para Isaías 43:1, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando alguém consegue se enxergar com valor, quando alguém consegue se enxergar como uma pessoa que tem qualidades, que tem atributos, ela começa a enxergar a vida com mais sentido, porque ela tem motivação para viver em torno daquilo que ela acredita. E aqui nós temos uma grande motivação, porque Deus está dizendo que nós somos pertencentes a Ele. Imagine a quantidade de valor que Deus nos atribui. Da mesma forma como Deus chamou Gideão e acreditou no potencial dele, Deus diz que Gideão é como homem corajoso. Ele coloca esse atributo, homem valente, ele coloca esse atributo em Gideão, mesmo ele estando com muito medo, mesmo ele querendo fugir da missão. É tanto que depois Gideão faz alguns testes com Deus para ver se realmente Deus estaria com ele ali diante daquela missão. Então, nós também passamos por isso. Sentimos medo, sentimos ansiedade, sentimos tristeza, sentimos vontade de fugir da responsabilidade de Deus, mas ainda assim, Deus acredita no nosso potencial. Ele acredita naquilo que nós temos de melhor, naquilo que nós conseguimos fazer. E eu quero funilar, já ir fechando a mensagem desta noite, com o texto de 1 Pedro 2:9, que diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu fico impressionado como que Deus nos olha, a forma que ele deposita em nós. E quando eu olho para esse texto aqui, eu me sinto importante diante do reino de Deus, porque nós não fomos criados para essa terra, nós não fomos criados para viver as amarguras desse mundo, nós fomos criados para algo muito melhor. E é exatamente por isso que Deus nos enxerga com propriedades particulares, como alguém importante, com qualidades únicas. Deus nos enxerga dessa forma porque nós fomos criados para o reino dele, súditos do céu, súditos da eternidade. Então, quando Deus nos olha com essas propriedades como prioridade sua, automaticamente nós também precisamos mudar a visão que temos de nós mesmos. Nós precisamos enxergar-nos com valor, porque Deus nos olha assim, e a Bíblia diz que nós somos dessa forma. Então, aquilo que nós acreditamos de nós mesmos precisa ser mudado para que possamos viver à altura do reino de Deus. E assim como Gideão, ao longo do texto aqui, se você for explorar, você vai perceber que Gideão ele aceitou a missão. E o resultado foi fantástico, porque Deus deu essa coragem para ele e ele se apoderou dessa coragem. O Espírito Santo usou Gideão em diversos momentos aqui, a partir do momento que ele aceitou essa missão. Então, com você não pode ser diferente, meus queridos, mas precisa alterar essa percepção de si mesmo para você conseguir ajudar as pessoas ao seu redor, para você conseguir se sentir parte da missão de Deus, para você conseguir usar os seus dons e talentos para, de alguma forma, você ser um instrumento nas mãos do Senhor. Eu quero só contar um caso clínico que eu atendi há muito tempo atrás, logo no começo da minha profissão. Eu atendi uma paciente que ela tinha alguns traumas e logo no começo ela teve já veio com depressão e ansiedade para o consultório e acho que foi uma das causas principais ali pelas quais ela procurou ajuda.
E quando ela começou a relatar, ela ficava em lágrimas. Ela relatou que foi abusada na infância pelo próprio irmão e por um primo. Ela era adventista, mas isso mexeu tanto com ela que ela não conseguia desligar essa cena da cabeça. E aí veio algumas crenças que foram desenvolvidas a partir desse abuso, de que ela foi responsável por vestir roupas inadequadas. Ela era uma criança, mas ela acabou carregando essa cena de que ela era responsável por aquilo ter acontecido, de que ela era culpada. E aí ela tinha a crença de incapacidade, a crença de desvalor e outras crenças que foram desenvolvidas. E essas crenças, elas geravam pensamentos o tempo todo na cabeça dessa paciente. Às vezes ela vinha para o consultório em lágrimas, em pranto, porque ela não conseguia lidar com isso. E o tempo foi passando e a gente trabalhou com essas crenças e ela começou a se enxergar como alguém de valor, como alguém amada por Deus. E tudo mudou a partir disso. Ela era adventista e trazia alguns conteúdos do contexto adventista, e eu tentava colocar ela como uma pessoa que era olhada por Deus, que Deus se importava com ela, e aí as coisas foram alterando ao longo do tempo. Percebe que quando você muda o sentido daquilo que você acredita, você muda a relação que você tem com Deus. Você muda porque você começa a criar proximidade por acreditar em algo diferente. Então, se você é importante, faz muito sentido você viver a missão que Deus colocou para você. Se você é capaz, se você não é inferior, então faz muito sentido você assumir essa missão, trabalhar mais em prol da causa de Deus na igreja, pregar o evangelho, usar os seus dons e ser uma bênção na obra de Deus, porque você tem potencial para isso. Você pode, porque Deus acredita no seu valor e no seu potencial. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa ser usado para essa obra, para ser uma bênção. Amém. Amém. Muito inspiradora a sua mensagem, realmente. Deus te